E depois, o Alex Teixeira. Aonde é que o Vasco vai chegar com esses jogadores como as primeiras opções do banco de reservas para reverter o quadro? O Matheus Cocão, que é volante, entra no lugar de um zagueiro. Ou seja, também não temos zagueiro no banco de reservas. Há que se fazer esse improviso. Olha, eu estou muito chateado com o que eu vi no Vasco hoje. E decepcionado e frustrado. Porque a imagem que eu tinha, a última imagem, foi da partida que o Vasco fez contra o São Paulo no Morumbi. E o Vasco, naquela oportunidade, passeou em São Paulo com o Fernando Diniz tendo 12 dias para melhorar o time. E melhorou. 12 dias para treinar a equipe. E a equipe foi muito bem. Só que foi algo fora da curva. Tá claro. Porque agora, com 30 dias, períodozinho de folga, treinamento, com 30 dias no total entre um jogo e o outro, o Vasco apresentou um futebol muito abaixo daquele no Morumbi. Então aquele jogo em São Paulo foi um ponto fora da curva. É aquele jogo espetacular que você faz, como às vezes também tem aquele ponto fora da curva de um jogo horroroso que você faz. Nem foi horroroso assim, já viu o Vasco jogar pior outras vezes, mas foi decepcionante. Eu achei que o Vasco estivesse numa linha crescente. Mesmo aceitando que o Botafogo é muito melhor do que o time do São Paulo, mesmo reconhecendo que o orçamento do Botafogo é maior do que o do Vasco, que o time do Botafogo é melhor que o time do Vasco, que o Botafogo veio de uma Copa do Mundo, que ganhou do Paris Saint-Germain, que provavelmente o campeão europeu será o campeão do mundo, muito provavelmente. O Vasco enfrentou esse adversário. Mas o que o Vasco mostrou, ou o que o Vasco não mostrou, o que o Vasco deixou de mostrar, me deixou altamente frustrado, decepcionado e preocupado para o jogo da próxima terça-feira no Equador. Por quê? Os treinamentos que o Fernando Diniz precisava fazer já foram feitos para os jogos contra o Botafogo e contra o Del Valle. O Vasco não vai treinar dentro do avião. O Vasco viaja depois do jogo contra o Botafogo para Quito, desembarca amanhã, treina à tarde e depois um treininho na segunda para jogar na terça. O Vasco não vai ter treinos para o jogo diante do Del Valle. O que tinha que ser feito, foi feito. E o futebol que o Vasco não apresentou, não é nem o futebol que o futebol que o Vasco não apresentou hoje, puxa vida, ficou muito aquém. Primeiro que foi o mesmo time que iniciou a partida diante do São Paulo. Na escalação, né, já me confortou. Pô, legal, Fernando Diniz encontrou o time ideal, se baseando naquilo que foi mostrado no último dia 12, lá no estádio do Morumbi. Mas o que se viu em campo, a defesa batendo cabeça, literalmente, né? Teve uma bola no primeiro tempo em que dois jogadores do Vasco, Hugo Moura e João Vitor, os dois juntos na mesma bola contra um jogador do Botafogo. Um deu cabeçada no outro. Não à toa. É porque a defesa está desarrumada. Jogadores batendo cabeça. Aos 23 minutos do primeiro tempo, há um bate-papo muito interessante. Fernando Diniz chama os 4 jogadores ofensivos do Vasco, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Rayan. Imaginei que ali teríamos uma outra movimentação, uma movimentação melhor, e não aconteceu. O Vasco, em momento algum, conseguiu criar. Tanto é que o Felipe Coutinho deu chutes de fora da área. 3, se não me falha a memória. O que isso quer dizer? Que ele não encontra melhor jogada, que ele não encontra penetração, porque, né, não tem ou não teve variação. E isso me incomodou demais. O sistema defensivo do Vasco não funcionou, o time correndo para trás a todo instante, o time correndo para trás todo momento. O Vasco, nesses 30 dias, não teve melhoria. Foi aquele Vasco antes do jogo diante do São Paulo. Mas o pior é você olhar para o banco de reservas e trazer programado Matheus Cocão. Você está perdendo por 1-0, vou botar o Matheus Cocão. E aí, né, o time não consegue render. O que você faz? Vem Alex Teixeira. Ou o Vasco sai no mercado para contratar, ou a gente vai sofrer.
Ou o Vasco corre atrás de boas contratações, ou vai ser sofrimento. Não tem a menor condição de você tirar do banco de reservas as primeiras opções, Matheus Cocão e Alex Teixeira, quando você precisa reverter o jogo. Se o Vasco estivesse ganhando a partida, precisa, né, ter uma contenção, beleza. Entra aí Matheus Cocão, tá tudo certo. Mas precisando ganhar, precisando vencer. E aí ele entra no lugar de um zagueiro. Isso me chamou a atenção também. E o zagueiro que o Vasco contratou? E outros zagueiros que lá estão? Que janela é essa que o Vasco vem fazendo? Que janela é essa que o Vasco vem fazendo? Não, que na atual o Vasco não fez, né? As janelas anteriores, onde as contratações elas não jogam, com exceção do Nuno Moreira. Aí você tem o Lloyd Augusto, contratado. E aí ele viaja para Angola, ok, houve um problema, né, com a mãe dele, ele retorna e não vai para o jogo, não vai sequer para a viagem para o Equador. Chegou no meio da semana, não dá para jogar contra o Botafogo, beleza, mas também não vai para o Equador. Ele não é uma opção. Jogador recém-contratado. E aí eu não estou fazendo uma crítica ao Lloyd Augusto. Estou fazendo uma crítica de quem contratou. E quem contratou o Máximo Domingues? Né, que também não é mais uma opção, já está até emprestado. E quem é que contratou outros jogadores como Emerson Rodrigues? E quem é que contratou Jean Davi? E o Vasco vai contratando. E eu ouço, Vasco não tem dinheiro. Vasco não tem dinheiro. Mas o Vasco está contratando para botar em campo quem? Matheus Cocão e Alex Teixeira. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Estou muito preocupado com o futuro do Vasco ao longo do ano, tanto na Copa Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil e, é claro, no Campeonato Brasileiro, porque sem contratar não tem jeito. Não adianta ficar 30 dias treinando, não adianta fazer pré-temporada, dar folga, porque esse time não vai andar com o elenco que tem. O Vasco não tem 11 bons jogadores. 11. Quem vier do banco de reservas vai fazer com que o time jogue ainda pior. Porque o Vasco não tem 11, vai ter que ter 14, 15, para que o jogador que vinha do banco mantenha a equipe, né, no bom nível. O Vasco não tem 11. Olha, Matheus Cocão e Alex Teixeira para reverter o resultado de um jogo, brincadeira. E olha que o Vasco perdeu o jogo, o Fernando Diniz não fez 5 alterações, né? O jogo está terminando aqui, eu estou me antecipando. Não fez as 5 alterações. Culpa de quem? De quem formou esse elenco desastroso aí. Derrota para o Botafogo, uma derrota triste, cansativa e desanimadora, posso dizer. Desanimadora porque, primeiro que a gente viu os 3 times, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, jogarem uma Copa do Mundo de Clubes, uma competição absurda, maravilhosa, enquanto o Vasco ficou um mês aqui, 20 dias treinando e 10 dias descansando, se preparando, tendo tempo para treinar, tendo tempo para descansar, tendo condições de fazer todo o trabalho com tranquilidade, com calma, dentro do CT Moacir Barbosa. Tendo condições de estudar os times, tendo condições, por exemplo, de saber que fisicamente um Botafogo que estava competindo lá do outro lado do mundo, em alto nível, se desgastando, voltaria para o Brasil, descansaria, mas voltaria também sem peças importantes, como o Igor Jesus, que até então era o melhor 9 do futebol brasileiro, com peças de saída também como o Jair, entre outros jogadores que ainda precisariam se adaptar com o Botafogo trocando de técnico. Lógico, o elenco do Botafogo é melhor do que o do Vasco. Não à toa foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, teve extremas modificações, mas ainda tem uma base, ainda é um time extremamente competitivo, é um time que conseguiu resultados importantes, principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Mas é muito preocupante você olhar para todo esse cenário e perceber que o Vasco ficou aqui um mês treinando, um mês se preparando, um mês descansando, e nem mesmo fisicamente o Vasco conseguiu se sobressair diante do Botafogo. E para piorar, é impossível você não lembrar que futebol não se perde de véspera. Ninguém entra derrotado em campo.
O jogo começa 0-0. O único clássico que o Vasco tem direito de mandar no Rio de Janeiro, mais precisamente em São Januário, diante de Flamengo, Botafogo e Fluminense. O jogo contra o Botafogo é o único que o Vasco pode mandar dentro de São Januário sem maiores problemas, muito pelo contrário. São torcidas amigas, são torcidas que conseguem conviver, digamos assim, em harmonia. Tomam cerveja junto, vão pro jogo junto, um torce pro Botafogo quando tem jogo do Botafogo, o outro torce pro Vasco e vida que segue. Diante disso, a diretoria lá atrás preferiu realmente vender esse direito, não só do Vasco jogar dentro de sua casa, não só do Vasco jogar no seu território, onde já conhece, com um gramado perfeito, mas também com a força de sua torcida que faz de São Januário um caldeirão há mais de 100 anos, o Vasco, aliás, há quase 100 anos, e o torcedor vascaíno de Brasília não tem culpa disso, muito pelo contrário. É muito legal você prestigiar o Off-Rio, é muito legal você ter jogos importantes lá em Brasília. Só que sabe qual é o problema? Quando você vende esse jogo e ele se torna 50-50, você só não perde São Januário, você não só perde o gramado de São Januário, você não só perde o clima e a atmosfera de jogar contra um Botafogo dentro de São Januário, você perde também a qualidade do jogo. Você perde e muito quando você vê um gramado que não dá nem para dizer e chamar aquilo ali de gramado. Isso é ruim para os dois lados, é ruim para o Vasco, é ruim para o Botafogo. Aquele pasto levantando areia que a gente viu hoje no Mané Garrincha. Então, quando a diretoria do Vasco ela toma uma decisão de vender esse jogo por conta de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, e ganhar um pouco mais de dinheiro em relação ao que ganharia, por exemplo, aqui em São Januário, ela não consegue entender que a balança de necessidade ela é bem diferente e ela pesa muito mais a favor de você ter esportivamente esse ganho. O Vasco poderia hoje, diante de um Botafogo que já era melhor, e se não fosse melhor, não estaria lá na parte de cima da tabela, não seria o atual campeão brasileiro, não seria o atual campeão da Libertadores. Se não fosse melhor, ok, você tem times igualados ali, mas não. O Vasco abre mão de sua casa, abre mão de igualar essas forças, abre mão de, quem sabe, conseguir superar o Botafogo, porque isso era possível. Não há uma discrepância enorme, e a gente viu isso no primeiro tempo, mas muito prejudicado pelo andamento da partida. E repito, algo que é ruim para o Botafogo e é ruim para o Vasco também. O Vasco sai do primeiro tempo com 60% de bola contra 40% do Botafogo. O Vasco é uma equipe que é menos física do que a do Botafogo, é uma equipe que teoricamente trabalha melhor a bola, até mesmo pela proposta de jogo do Fernando Diniz, de aproximação, de superioridade numérica. Então, essa partida, ela começou a ser perdida a partir do momento que o Vasco abriu mão do seu gramado, do seu estádio, da força de sua torcida dentro de São Januário. E, obviamente, mesmo um Botafogo que está longe da sua melhor fase, digamos assim, mesmo um Botafogo trocando de técnico, mesmo um Botafogo que perdeu importantes jogadores, nem mesmo para esse Botafogo o Vasco conseguiu ser capaz de igualar. E repito, até falei isso lá no programa, achava mesmo que o Vasco chegaria talvez mais pronto para esse jogo, talvez melhor fisicamente, mais descansado, com mais capacidade de treinamento, mas que o Botafogo era o melhor time. O Botafogo era o favorito e continuava sendo. E esse favoritismo, ele foi convertido dentro de campo, porque o Vasco não foi capaz de igualar o jogo nos aspectos que talvez poderia. Que, repito, é o aspecto físico, por estar jogando contra uma equipe que há 10 dias estava do outro lado do continente, estava lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, jogando contra as maiores equipes do mundo, um PSG, um Atlético de Madrid, tendo um jogo cansativo contra o Palmeiras também, no mata-mata. O Botafogo estava lá, se desgastando, e trocou de técnico nesse meio, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu igualar. Por um erro fora de campo da sua diretoria, que abriu mão da sua fortaleza, e que é o maior erro esportivo que se pode cometer, já que o Vasco, claramente, estatisticamente, só olhar o jogo, ele é muito forte dentro de São Januário, em todos os aspectos, e a diretoria abriu mão de um adversário que, inclusive, historicamente, o Vasco tem ampla vantagem. O Botafogo tem menos vitórias diante do Vasco
do que mesmo empate nesse resultado. Mas hoje o cenário é bem diferente. Há 2, 3 anos, o Botafogo tem um time superior ao do Vasco. O Vasco até conseguiu vencer o Botafogo em algumas partidas. Lembro do 4-2 lá no Newton Santos. Lembro do 1-0 do Paulo Henrique também, em São Januário. Mas hoje, especificamente hoje, eu realmente esperava que o Vasco fosse apresentar algo além do que vinha apresentando. Ou melhor, algo parecido do que conseguiu apresentar contra o São Paulo. E foi totalmente ao contrário. Parecia o time dos primeiros jogos lá do Diniz, ou melhor, do primeiro jogo, que foi contra o Lanús, e eu estava lá na Argentina. Essa questão física. O Vasco tem que competir fisicamente em qualquer lugar. Não importa se o jogo é em Brasília ou se é em São Januário. Não importa, na minha avaliação. O Vasco precisa competir em qualquer lugar. Hoje, nós não jogamos nada. Foi uma atuação ridícula. Ridícula. Você está bem ou está mal, faz parte do jogo. Agora, alguns jogadores apareceram no jogo. Alguém viu o Nuno? Alguém viu o Ryan? A exceção quando fez as bobagens, alguém viu o João Vitor? Então assim, cara, o Alex Teixeira tem entrado, cara, não justifica. O Alex Teixeira não justifica ele ter entrado. Não justifica. Mais uma vez, não há justificativa para isso. Entendeu? Não há justificativa para isso. Pô, e assim, e numa boa, nós estávamos, teoricamente, descansados. Para essa atuação, a atuação do Vasco foi ridícula. Não tenho como classificar diferente. Não há como classificar diferente, torcedor. Desculpa. Porque a forma como nós entregamos o resultado para o adversário não existe. Não existe. Sueli diz, eu não vi ninguém. Alguns tentaram. O Léo Jardim tentou, né? E salvou em alguns momentos. Agora, quando o técnico chega, o treinador olha para o banco e entende que as primeiras opções são Alex Teixeira e Cocão, aí, meu amigo, esquece. Aí, esquece. Mas ele foi lá dar moral porque ganhou também. Entendeu? Agora, numa boa, não pode. Não tem isso. Não tem Ian, não tem. Ser amigo do Coutinho, do Pedrinho. Não tem condição técnica hoje. No futebol de alto nível, hoje, o Alex Teixeira não encaixa mais. O Souza também não encaixava. O Alex Teixeira, em 2022... Cara, as pessoas têm memória curta. Em 2022, o Alex Teixeira não encaixou na Série B. Jogou um jogo contra o Operário, só. E mais nada. Se em 2022, 3 anos atrás, o Alex Teixeira, numa Série B mais tranquila, não rendeu, como que ele renderia ou vai render na Série A em 2025? Porra, não precisa ser nenhum gênio para pensar isso. Mas ele tá lá. Ele tá lá. Por que está lá ainda? O Cocão não pode... Cara, o Diniz brigou, inclusive, pediu pro Jair. Não negocia e tal, não sei. Cara, por que o Jair não entrou hoje, então? Se ele quer fazer esse esquema, pô, o Jair tem muito mais qualidade que o Cocão. Ah, não, eu preciso botar o Cocão porque o Vasco quer vender ele. Então diz isso pro público. Se essa for a explicação, diga pro torcedor. Olha, torcedor, nós estamos financeiramente arrebentados. Então a gente precisa, eventualmente, de algumas situações. Por exemplo, colocar o Cocão é para poder ele aparecer e o Vasco conseguir negociar. Beleza, joga limpo com o torcedor, porque tecnicamente você não vai conseguir me convencer. Ah, ele é um leão, no treino ele arrebenta. Eu já ouvi isso. Pô, então desculpa, é um leão de treino e um gatinho de jogo. Talvez tenha feito 1 ou 2 jogos, assim, porra. Mas legal, cara, já contratou, veio baratinho, qualquer valor que hoje tirar é lucro. Legal, mas não pode ser a primeira opção.
ele foi a primeira opção para uma mudança tática. Não pode. E a segunda foi o Alex Teixeira. Não pode. A gente está entrando num buraco que parece eterno, né, Eduardo? E você tem razão. Assim, mas a gente tem que olhar as opções. Pô, se eu quero mudar, eu não posso olhar o Cocão como a primeira opção. Não pode. Na minha avaliação, não pode olhar o Cocão como primeira opção. E muito menos o Alex Teixeira como segunda opção. Não há condição. Não há condição. Não há condição. Seria o time lento? Pô, claro que não, Márcio. Cocão deixou o time rápido? Pô, esquece. Não dá, cara. Não dá. Se for pra jogar isso, o Vasco poderia me pagar 10% que pega no Alex Teixeira. Cara, assim, não tem condição. Essa parada agora era pra conversar e falar assim, cara, numa boa, Alex, não dá. Mas o Diniz quer. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Entendeu? Eu não consigo entender. E principalmente, torcedor, quando a gente olha... Não, esse abismo ele é gigante, Leandro. É um abismo mesmo. Mas assim, o que eu não consigo entender, e olhando... Como em um mês de treinamento, de aprimoramento físico, o time despencou. Porra, cara, um mês. E o time não conseguiu apresentar nada fisicamente. Cara, assim, eu acho que o Rogério não é questão de caça às bruxas. Ah, o Diniz teve culpa pela escalação, o Cocão entrou mal, o Alex Teixeira entrou mal, o Pedrinho contrata mal. É uma série de coisas. É uma série de fatores que nos leva a essa situação. As escolhas do Diniz, as peças que ele tem à disposição, aí vem para a diretoria. Pô, aí a gente vai agora para uma altitude, que é terça-feira. Como é que faz? Como é que faz na altitude? Cara, na altitude, primeiro, abre mão dos 3 zagueiros, ponto. Dos 3 atacantes, ponto. Esquece. Abre mão dos 3 atacantes. Não há a menor condição. Se o Vasco jogar com 3 atacantes na Independente Del Valle, lá em Quito, a gente toma uma sacolada e não reverte no Rio de Janeiro. Após derrota para o Botafogo, Vasco acelera a busca por reforços no mercado. A derrota por 2-0 para o Botafogo, no clássico disputado neste fim de semana, acendeu um sinal de alerta em São Januário. A diretoria do Vasco da Gama, ciente das carências do elenco e da pressão da torcida, decidiu acelerar o processo de busca por reforços para a sequência da temporada. Segundo a apuração, o departamento de futebol comandado por Admar Lopes já trabalha intensamente em negociações com pelo menos 3 nomes que podem chegar ainda neste mês. A ideia é entregar ao técnico Fernando Diniz peças que possam elevar o nível do time e garantir uma recuperação imediata no Campeonato Brasileiro. Setores como o meio-campo e o ataque são considerados prioritários, e jogadores com experiência internacional estão sendo analisados. Nomes como Rafinha Alcântara, Thiago Moraes e Alan Minda seguem no radar cruzmaltino, além de novas possibilidades que surgiram nos últimos dias após movimentações no mercado europeu. Internamente, a cúpula vascaína entende que o elenco precisa de reforços com personalidade e qualidade técnica para reagir na competição e evitar qualquer risco de rebaixamento. A diretoria também avalia a contratação de um zagueiro experiente, após falhas defensivas recorrentes. A lista de alvos inclui jogadores sul-americanos e europeus, e a expectativa de que pelo menos 2 reforços sejam anunciados nos próximos dias. Enquanto isso, o técnico Fernando Diniz segue pressionado e busca soluções imediatas com o que tem em mãos. O clima no clube é de cobrança, mas também de mobilização. A torcida, por sua vez, exige postura, comprometimento e resultados.